Já parou para pensar por que certas decisões com dinheiro parecem vir mais do coração do que da cabeça, sabe? Aquela compra por impulso depois de um dia péssimo? Ou o medo que paralisa na hora de investir, mesmo quando tudo indica que é uma boa ideia. Exato. É uma sensação muito comum, né? Com certeza. A ideia de que a gente é puramente racional com finanças é, talvez, uma das maiores ficções que a gente se conta. E é justamente essa ficção que a gente vai tentar desconstruir um pouco hoje. Para essa análise, nós mergulhamos nos principais insights do livro Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. Um livro bem interessante, por sinal. Muito. E a nossa missão aqui é entender essa conexão, que muitas vezes é invisível, entre as nossas emoções e a nossa vida financeira. A gente vai explorar como as experiências do passado, principalmente da infância, criam um tipo de roteiro, um modelo que guia a gente até hoje. O que o livro defende é fascinante. O dinheiro nunca é só sobre dinheiro, né? Ele não é só papel ou número na tela. Não mesmo. Ele vira um símbolo, uma ferramenta que a gente usa para tentar, sei lá, curar dores emocionais, realizar sonhos e, claro, muitas vezes é a fonte das nossas maiores frustrações. O que o autor propõe é que as nossas emoções determinam o que o dinheiro significa para nós. E, consequentemente, como a gente usa ele. Vamos começar então por essa origem. O livro fala de um conceito muito forte, o de modelo de dinheiro. Isso. A ideia é que desde criança a gente vai absorvendo e criando um conjunto de regras, de crenças sobre dinheiro com base no que a gente vive, no que a gente ouve. É quase como um software rodando em segundo plano na nossa cabeça, sabe? Exatamente essa analogia. E ele molda tudo, tudo. E para ilustrar o quão fundo isso vai, o autor compartilha uma experiência pessoal bem marcante. Ele conta que, na adolescência, ele sentia uma vergonha imensa, porque o pai o deixava na escola com um chevetinho vermelho. Nossa. Um carro super simples. Enquanto isso, os colegas chegavam em carros importados. Essa comparação diária, essa sensação de ser menos que os outros, não foi só um desconforto. Aquilo, esculpiu um modelo mental nele. Com o modelo de que o valor dele estava ligado ao que ele podia mostrar, exibir. Exato. E é curioso como uma coisa tão pontual, né, pode ter um eco tão duradouro. Totalmente. E o livro mostra o que aconteceu depois, quando ele começou a ter o próprio dinheiro, como esse modelo se manifestou. Ele caiu na armadilha, de forma clássica até. Imagino. Aquela dor. A lógica do se a dor veio da falta, a cura vem do excesso. Perfeito. Ele queria trocar de carro o tempo todo, sempre por modelos importados, e nos restaurantes mais caros. Tudo era uma tentativa de provar para os outros e para ele mesmo que ele tinha vencido o menino do chevetinho. O dinheiro virou uma máquina do tempo para tentar reescrever o passado. Exatamente. Mas o ponto crucial que ele descobre e que o livro bate muito nessa tecla é que essa busca é uma ilusão. O dinheiro compra conforto, compra status, mas não apaga a memória, não cura trauma. E tentar fazer isso é o que ele chama de cárcere emocional. Isso. Você vira prisioneiro da necessidade de gastar para calar uma dor que, na verdade, não tem preço. Fica num ciclo de ganhar e gastar para fugir de um passado. Essa ideia do dinheiro como uma proteção limitada me lembrou de uma passagem do livro, uma citação de Eclesiastes que me marcou. Ah, sim, eu sei qual é. É muito boa. Ela vai direto nesse ponto, né? Sem dúvida. A citação é: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. É sutil, mas a diferença é enorme. É fundamental. O dinheiro oferece, sim, um tipo de proteção contra o imprevisto, a falta de conforto. Mas a sabedoria, a inteligência emocional, ela oferece vida. Proteção é reativo. Vida é proativo, é prosperar. Ok, essa ideia do modelo de dinheiro é muito forte. Mas, aprofundando um pouco, como isso se manifesta no dia a dia? Nos hábitos mais banais. Aí entram as armadilhas emocionais. A gente usa o dinheiro para tapar o buraco, como dizem. A frustração com o chefe vira uma compra online. Ah, sim. A rejeição, depois de um encontro ruim, vira uma tarde no shopping. Exato. E o livro traz um estudo de caso que ilustra isso de uma forma quase trágica.
A história do Osvaldo. O Osvaldo era um empresário milionário, né? Com uma obsessão bem particular. Isso. Ele tinha uma compulsão por comprar sapatos. Sapatos caríssimos de marca e fazia questão que a marca estivesse sempre visível. Para quem via de fora, só a excentricidade de um rico. Pois é. Mas a raiz do problema, como sempre, estava lá atrás. Na infância, o Osvaldo era o único menino da turma que não podia ter o tênis da moda que todo mundo usava. Nossa, que dor! A humilhação diária, o sentimento de exclusão. Isso criou um trauma. Então, na vida adulta, ele não estava comprando sapatos. Ele estava comprando alívio. Exatamente. Cada par de sapatos de luxo era uma tentativa de calar a voz daquele menino humilhado. Mesmo milionário, ele ainda era escravo daquela frustração. O dinheiro dele não servia aos sonhos, servia à dor. É um exemplo extremo, mas que revela um padrão que, em menor grau, talvez exista em muita gente. Sem dúvida. E o próprio autor admite ter caído nisso. Tem uma história no livro sobre um e-mail muito agressivo que ele recebeu de um amigo. Sim, eu lembro. Ele ficou furioso, se sentindo impotente. E o impulso imediato dele foi ir numa loja de antiguidades e gastar uma fortuna em coisas que ele nem colecionava. Era um mecanismo de compensação puro. Puro. A agressão do e-mail fez ele se sentir fora de controle. A compra seria uma forma de reafirmar o poder dele, de esfriar a cabeça. Um analgésico financeiro para uma dor emocional. Mas a virada de chave foi ele ter percebido o que estava fazendo, né? Exatamente. Ele parou, respirou fundo e saiu da loja sem comprar nada. E a lição que ele tirou daquele momento virou um mantra no livro. Minhas frustrações não podem controlar o meu dinheiro. Reconhecer o gatilho emocional no momento da ação, esse é o superpoder. É o que quebra o ciclo. Ele percebeu que o problema não era a falta de antiguidades na vida dele, e sim a dor do conflito com um amigo. E, bom, uma estátua de bronze não ia resolver isso. Ok. Então, reconhecer o gatilho é o primeiro passo. Mas e depois? Se a pessoa consegue parar o impulso, como ela preenche esse espaço de uma forma mais saudável? O que o livro propõe como solução? O autor apresenta 2 pilares. O primeiro é o propósito. A ideia é que o dinheiro, por si só, é uma energia sem direção, se a gente não der um destino claro para ele. Ele vai ser desviado para esses ralos emocionais. Exatamente. Sem um projeto claro, seja abrir um negócio, fazer uma viagem em família, os recursos se perdem. É dar um porquê para o dinheiro. Precisamente. O autor até usa uma passagem bíblica para ilustrar isso. A história de Jesus instruindo Pedro a pegar uma moeda na boca de um peixe para pagar um imposto. A análise aqui é simbólica. Entendi. O dinheiro apareceu para cumprir uma tarefa específica. Prosperidade, nessa visão, não é acumular por acumular. É ter o que se precisa para cumprir seu propósito. Interessante. E o segundo pilar é a gratidão, uma palavra que a gente ouve bastante, mas o livro dá um ângulo diferente. Sim. Ele contrapõe a gratidão ao motor da nossa cultura de consumo, que é a insatisfação programada. Aquela mensagem constante de que a felicidade está no próximo produto, na próxima promoção. Exato. A felicidade está sempre no futuro, em algo que a gente ainda não tem. Isso nos coloca numa esteira de busca que não tem fim. Mas essa ideia de gratidão, ela não pode ser uma armadilha? Como a gente diferencia a gratidão genuína do conformismo que impede alguém de buscar uma vida melhor, especialmente para quem vive com dificuldades reais? Essa é a linha tênue, e é a distinção mais importante que o autor faz. A gratidão que ele propõe não é passividade, não é resignação, não é dizer minha situação é ruim e sou grato por isso. Certo. É sobre ser feliz e grato com o que se tem hoje, enquanto se trabalha por um futuro melhor. É a capacidade de aproveitar a jornada, sabe? Senão, a conquista do futuro se torna oca. Ela vira só um novo ponto de partida para a próxima insatisfação. E a experiência do autor na Índia parece ter sido um ponto de virada para ele nisso. Com certeza. Ele descreve a visita a Calcutá, um dos lugares mais pobres do mundo, e o choque de realidade de ver a miséria extrema. Ele conta o momento em que estava no aeroporto, com fome, com dinheiro no bolso, mas o único lugar para comer não aceitava cartão nem dólar, e a casa de câmbio estava fechada. Nossa, que situação. Naquele instante, ele percebeu a fragilidade do dinheiro. Todo o poder financeiro dele era inútil para resolver uma necessidade básica. Essa experiência redefiniu o conceito de riqueza para ele e o encheu de uma gratidão visceral pelo que ele tinha em casa,
Água potável, comida, segurança. Coisas que na rotina a gente nem nota mais. Isso tudo leva a uma pergunta que parece ser o coração do livro, né? Quem serve a quem? O dinheiro é nosso servo ou nosso senhor? E a resposta, segundo o livro, está na generosidade. Se o dinheiro é só uma ferramenta, a serviço de um propósito, ser generoso é uma consequência lógica. Mas, se o dinheiro vira o seu senhor, o acúmulo vira o objetivo e a generosidade se torna uma ameaça. A forma como lidamos com a generosidade é o grande diagnóstico. Exato. De quem está no controle. Para amarrar todas essas ideias, o livro termina com uma história ótima, que é quase uma fábula. A parábola do pescador. Uma história simples, mas com uma profundidade enorme. A história se passa no Nordeste. Um grande empresário, exausto da vida corporativa, tira férias. E lá, ele encontra um pescador local. Um pescador que vivia uma vida simples. Pescava só o suficiente para a família, tocava violão com os amigos, brincava com os filhos. E o empresário, com a mente de otimização, vê aquilo e pensa, potencial desperdiçado. Ele se aproxima e oferece uma consultoria gratuita e detalha um plano de negócios. Pescar mais, vender o excedente, comprar um barco maior, contratar gente, criar uma frota, abrir uma cooperativa. Em uns 15 ou 20 anos, ele poderia vender a empresa e se tornar multimilionário. O empresário descreve o plano com um brilho nos olhos. E aí vem o clímax. O pescador, depois de ouvir tudo, pergunta: e depois de tudo isso, o que eu faria? E o empresário orgulhoso responde: aí sim, você poderia se aposentar, morar numa vila de pescadores, não se preocupar com nada, passar o tempo com a sua família, tocar violão com seus amigos e ser feliz. Ao que o pescador sorri e responde: mas isso é justamente o que eu tenho hoje. É um soco no estômago da nossa cultura. É um questionamento direto à nossa definição de sucesso. Exato. Mas, e aqui fazendo o papel de advogada do diabo, essa história não corre o risco de romantizar a falta de ambição? Como o livro diferencia o contentamento do pescador da pura estagnação? Essa é a questão central. E a moral da história não é demonizar a ambição, é questionar o para-quê da nossa ambição. O problema não é querer construir uma frota de barcos. O problema é sacrificar décadas da vida na crença de que a felicidade só é permitida na linha de chegada. Exatamente. A lição é sobre alinhar a ambição com o bem-estar presente e não adiar a vida em nome de um ideal que, ironicamente, talvez já estivesse ao nosso alcance. No fim, a grande virada de chave que o livro propõe é que a gestão financeira é menos sobre planilhas e mais sobre autoconhecimento. O extrato bancário é só um sintoma de questões emocionais muito mais profundas. Exato. E conectando tudo, o autor menciona uma verdade inconveniente. Muitos gastam a saúde para juntar dinheiro e, depois, gastam o dinheiro para tentar recuperar a saúde. A reflexão que fica, então, é: se a nossa saúde emocional dita a nossa saúde financeira, será que o investimento mais rentável que a gente pode fazer não está na nossa mente e no nosso coração e não apenas na conta bancária?